De acordo com o estoicismo, os vícios não passam de uma extensão das paixões. São reações sem nenhum autocontrole, sem nenhuma virtude. Devemos lembrar que o estoicismo dá grande importância à razão e à diferenciação entre o bem e o mal, a comportarmos-nos como seres racionais e não como animais. Este vídeo vai ajudar você a entender quais são as virtudes estoicas e quando aplicá-las. Além disso, devemos ter claro que os vícios para os estoicos estão relacionados com os indiferentes. Os vícios correspondem a indiferentes que atingem um nível descontrolado, um nível em que nossa mente já não dispõe da força necessária para combater o seu domínio. No entanto, temos algumas opções, mesmo que nossas adições nos dominem. O principal a fazer é reconhecer e aceitar as adições ou vícios que tenhamos. Asseguramos que não é fácil fazer isso e leva mais ou menos tempo, dependendo da pessoa. Sem identificarmos nossos vícios, não podemos contê-los. Portanto, o primeiro passo consiste em identificá-los um por um, sem culpar ou menosprezar a nós mesmos, apenas identificá-los com sinceridade. Quando Sêneca escreveu sobre a vida feliz, mencionou vários personagens desconhecidos que o criticavam duramente, alegando que em seus textos ele se colocava no papel de filósofo, mas em suas ações não o demonstrava. Sua resposta a essas críticas era que ele não era sábio para alimentar a malevolência deles, nem pretendia ser perfeito nem como os maus. Para ele bastava reduzir um pouco a cada dia seus vícios e reconhecer seus erros diariamente. Sêneca identificava seus vícios e elogiava como os minimizava um a um. Para um estoico, menos é mais, e daí surge o verdadeiro prazer. Neste caso, um vício é o desejo, e quando caímos em vícios e adições, é devido ao prazer que nos proporcionam. No entanto, como bons estoicos e pessoas sensatas, sabemos que os prazeres no início são eufóricos, mas podem se tornar destrutivos, escravizando-nos e nos levando a um poço do qual é difícil sair. Então, por que desejamos tanto? Existe alguma razão fundamentada que justifique esses desejos? Ou todos os nossos desejos podem ser considerados verdadeiramente naturais? Não devemos considerar o estoicismo como um pensamento minimalista, mas sim como um pensamento de autossuficiência. O ser humano precisa do suficiente não apenas para viver, mas também para viver dignamente. No entanto, nossa insuficiência nos leva a um redemoinho de desejos quase incontroláveis. Como Sêneca disse, para desfrutar do verdadeiro prazer, não devemos aumentar os prazeres, mas sim reduzir os desejos. Menos é mais quando se trata de nossos desejos desordenados, que podem ser adiados, moderados e extintos. Devemos lembrar que se trata de um prazer natural e não necessário. A este prazer nada devemos. Se gastamos algo nele, é feito voluntariamente. Devemos nos focar constantemente no ponto mais importante, que é cuidar de nós mesmos, para evitar cair voluntariamente em vícios e adições. É curioso notar que frequentemente aconselhamos outras pessoas a evitarem alguns vícios comuns, mas muitas vezes não seguimos esse conselho a nós mesmos. O renomado psicólogo Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida, aborda esse comportamento. Imagine que é prescrito um medicamento para 100 pessoas. Isso é o que acontece depois. Um terço nem sequer levará a receita à farmácia. Outro terço o fará, mas não seguirá as indicações, pulará as doses, deixará de tomá-lo antes do tempo ou talvez nem comece a tomá-lo de todo. O que acontece com eles? Não querem se curar? Mas o mais surpreendente é o seguinte: imagine que você não é a pessoa doente, mas sim o seu cachorro. Então você precisa levá-lo ao veterinário que lhe dá uma receita. O que acontece então? Se você se importasse tão pouco com seu animal de estimação que não se preocupa nem um pouco com a receita, que pode ser inadequada, insuficiente ou cheia de erros, você nem mesmo o teria levado ao veterinário para começar. Então, sim, você se importa, e suas ações mostram isso. Na verdade, você se importa até mais do que consigo mesmo. As pessoas geralmente são melhores em gerenciar receitas médicas de seus animais de estimação do que as suas próprias. Preocupamo-nos tanto com os hábitos dos outros que esquecemos completamente de nossas próprias adições. Ao mesmo tempo que esse esquecimento cresce, também nossos próprios vícios ganham terreno em nossa vida. Por essa razão, a partir de agora,
Identificaremos nossos vícios, os reduziremos um a um e basearemos nossas ações em nossa saúde e bem-estar. Porque somos importantes para nós mesmos. Muitas vezes, não é o vício em si que precisa ser controlado, já que este é apenas uma consequência. Há uma ação, um hábito que o acompanha e desencadeia o vício. Observe o que faz antes de praticar o hábito prejudicial e analise se pode parar de fazê-lo. Sem ação anterior ao vício, consequentemente, o vício não pode vir. Se quiser parar de fumar, observe esta técnica. Por trás do cigarro, há um café. Por trás de suas chegadas atrasadas ao trabalho, há uma atividade que consome muito tempo. Chegas tarde porque perdes muito tempo procurando a roupa. Então pode resolver isso escolhendo a roupa antes de deitar-se. Se és viciado em drogas, talvez sejam seus amigos que te impulsionam a isso. Sem esses amigos não pode haver adição. São exemplos muito simples, mas a ideia é estar ciente de que às vezes pensamos que resolver algo é muito difícil, quando estamos focando nossa força onde não é necessária. Sempre há uma ação antes do vício como tal. Se puder evitar essa ação antes do vício, então poderá deixar o mau hábito. Pense no que antecede seu vício e, na medida do possível, evite fazê-lo. Se não puder evitar, comece fazendo uma atividade que contrarie o vício. O estresse, o tédio e a falta de ocupação são situações que cultivam todo tipo de vícios e adições, fazendo você sentir vontade de fumar, e deveria evitá-las. Se estiver entediado em casa, e devido à nossa natureza inconsciente sempre buscamos prazer, então não há alternativa senão fazer algo divertido, prazeroso e que geralmente vicia. Esses vícios podem surgir de situações muito simples que não têm nada de prejudicial, mas, devido à sua natureza de entretenimento, podem gerar uma adição. Além disso, quando não tens nada para fazer, pode causar ansiedade. Nestes casos, o ideal é manter-se ocupado. Quando estás ocupado, não há espaço para o vício. Enquanto aquele que não tem nada para fazer, seu pensamento se enche de toda sorte de fantasias, desejos e obscuridades, que em algum momento influenciam suas decisões. Tudo o que está parado está morto. Por exemplo, uma água estagnada sem movimento apodrece, um eletrodoméstico sem uso enferruja. Da mesma forma, o ser humano que não faz nada é facilmente vítima de todo tipo de pensamentos degenerados, fantasias e desejos bizarros. Para evitá-los, deveria estar bastante ocupado. Não deixe que sua mente se alimente de coisas que propiciam um mau hábito. Elas gradualmente transformam o pensamento e te aproximam lentamente do mau hábito. Assim que perceber algo que o associa ao vício, é melhor abandonar imediatamente essa atividade e fazer algo diferente. Quando